Boa noite, iniciando a live do IARGS de hoje, quinta-feira. Hoje nós receberemos o presidente da OAB Rio Grande do Sul, Dr. Ricardo Breyer. Em breve ele já estará aqui conosco. Daqui a pouquinho a doutora Sulamita também vai participar, mais para o final da live. E o Dr. Breyer, então, hoje vai estar falando para a gente sobre a Advocacia 4.0. Boa noite ao Dr. Engler, que entrou agora. Boa noite à doutora Regina. Vamos ver, acho que o Breyer já pediu aqui para participar. Enviar solicitação. Boa noite, Terezinha. Boa noite, doutora Claride. Boa noite a todos que estão ingressando na live para nos acompanhar. Boa noite, doutor Breyer, Boa tudo noite, estou me bem? ajeitando aqui, tudo bem? Bem-vindo. Eu também, hoje estou fazendo em outro lugar a live, não é no de costume, estou meio esquisito. Mas vamos lá. Tá ótimo. Tá bem a imagem, tá tudo bem? Tudo bem, Tá eu claro estou ouvindo tudo? super bem, tá claro, iluminação, tudo bem. Tá ótimo. Bem-vindo, então, o doutor Ricardo Breyer, presidente da OAB Rio Grande do Sul. Hoje nos dá a honra de participar da live do IARGS. A diretoria do IARGS, em nome da doutora Sulamita Cabral, lhe dá as boas-vindas, agradece a participação. Lembrando que o IARGS está com uma programação toda virtual, a qual eu vou relembrar agora mais ao final da live. A doutora Sulamita, que entrou agora aqui na live conosco, ela pediu para participar um pouquinho, para falar um pouquinho com o senhor, mas mais ao final da live. Aí nós vamos chamá-la, então, Sim. mais pertinho do final. O doutor Ricardo Breyer dispensa maiores apresentação, né? Presidente da nossa OAB. E ele vai falar hoje sobre a Advocacia 4.0. A importância da atualização da advocacia. Doutor Ricardo, então, como a gente já conversou na outra live que eu fiz com o senhor, fomos empurrados para a Advocacia 4.0. Não do dia para a noite, mas quase isso, né? Boa noite a todos que estão nos ouvindo, quero te dar parabéns, né, por nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo, o nosso Instituto dos Advogados, através da nossa presidente Sulamita, ter mantido as atividades do Instituto dos Advogados, né, também se modernizando o Instituto dos Advogados, para as questões das nossos encontros virtuais, né, as lives que têm sido tenho acompanhado algumas bem importantes, assim, tenho visto dos vários temas necessários para a advocacia na sua atualização no seu dia a dia. Quero dizer para todos de que é uma honra muito grande poder estar aqui, né, sempre que posso, quero estar junto ao Instituto, porque o Instituto é a fonte que construiu a nossa OAB, e poder estar contribuindo num debate tranquilo, sereno, para mim é fundamental. Participar, né? Não canso, nunca vou me cansar, acho que o trabalho virtual nos exige, mas estamos aqui nessa função e temos que ajudar a ter grandes debates e poder trocar ideias, isso que é fundamental. E hoje a gente escolheu um tema muito importante, que eu tenho estudado já há algum tempo, nas horas que me permite, né? Quando, com muito orgulho, né, sigo representando a nossa instituição, momentos muito difíceis e duros da advocacia que passa, né? Não só pelas questões emocionais da pandemia, mas também por questões importantes que a pandemia nos trouxe a respeito dos serviços do Poder Judiciário, que ainda nós estamos enfrentando. O Poder Judiciário e nós também estamos enfrentando também essa crise dos processos físicos que assolam o Poder Judiciário, que é 63%, Sim. e que as coisas não andam, infelizmente, Não. nesses casos, né? Os eletrônicos com o EPROC é um avanço, acho que as coisas estão, na medida do possível, avançando. O EPROC só é um sucesso porque durante 10 anos foi, pela Justiça Federal, aperfeiçoado. Isso não é só botar um sistema no judiciário, tem que ter pessoas que trabalhem, tem que ter pessoas capacitadas que façam esse sistema andar. Então, é muito difícil ver a advocacia hoje, há um ano, a cidadania, principalmente, não ter as suas soluções resolvidas, mas a Ordem tem trabalhado intensamente para que isso se recupere. Já avançamos na bandeira vermelha, está lembrado quando estive aqui, quando não podia fazer, Sim. avançamos. E nós vamos avançar agora na bandeira preta, nós estamos com os ofícios todos para que o tribunal se manifeste a respeito do seu retorno.
que é fundamental até para a questão social, né? Não há como, socialmente falando, em Não várias tem como. instituições, está permanecido fechado quando todos nós estamos lutando e trabalhando, nos expondo também com toda a segurança possível. Mas esses estudos que eu tenho feito a respeito da advocacia me preocupa quando eu vejo as dimensões que estão tomando no Brasil e no mundo, mas vamos ficar no Brasil, em virtude da pandemia, da virtualização da justiça. O ministro Fux já soltou uma resolução que é o ministro, o presidente do nosso, digamos assim, Conselho Nacional de Justiça, que orienta os tribunais do país, dizendo que a justiça tem que ficar 100% digital. Primeiro ponto. Né? Quando se fala em justiça 100%, nós temos um sistema Victor, que já foi construído, um programa de robô, que está sendo trabalhado intensamente no STF para que ele possa fazer as análises quando o advogado ingressar com recurso extraordinário, se é os casos que se encaixam dentro do regramento do regimento interno e do Código de Processo Civil, se é viável ou não, e de plano poder rechaçar se não está lá de acordo com o regramento do algoritmos que está dentro desse critério. Ouvindo? É que está Não estou lhe entrando ouvindo. Agora sim. Agora sim. ligação, Sim, entra sim, ligação, esse atrapalha. telefone é uma loucura. Né? Então vou pedir desculpas Não tem se problema. porventura vai entrando alguma coisa. Então, Perfeito. então nós temos essa estrutura hoje já no Supremo Tribunal Federal, que é uma estrutura de robô, de inteligência artificial, para fazer análises de casos de recursos extraordinários. Brevemente nós teremos o avanço desse robô para questões de primeiro grau, que são litígios de massa. E nós vamos indo. A questão de Assim massa. nós vamos, doutor Breyer, não tem problema. Acho que o público está bem acostumado. Eu já estou super acostumada Sim. também. E tem que ser pelo celular, não adianta que pelo computador ou outro Não funciona, assim, aparelho. Não funciona, não adianta. Então, vamos lá. Em tempos de crise, e o telefone do presidente não para nunca, então não vai para ter nunca, né? interromento. Não para nunca. É de se esperar, é de se imaginar isso aí. Isso. Então, nós temos no Supremo um foco do Victor, teremos outros focos na justiça de segundo grau e primeiro grau na sequência, e, consequentemente, o advogado vai ter que conhecer um pouco de tecnologia para interpretar o algoritmo que trata de fazer a seleção de algumas palavras para dar a legitimidade ao seu recurso. Imagina nas ações de massa, que podem ser rechaçadas se elas não forem de acordo, digamos assim, com aqueles critérios, né, de busca. Isso do robô. Né? Os Estados Unidos Sim. hoje já faz isso, né? A justiça, nos casos principalmente condominiais, relações entre privados, o juiz não entra no primeiro momento. Né? Entra-se com a petição, o robô faz uma análise para ver se há viabilidade ou não, tenta o acordo dentro dos critérios que são impostos para a sua construção de organização, né? O algoritmo, né? E aí, consequentemente, se não der o acordo, enfim, não conseguir, vai para o juiz. Mas depois de muitos filtros, não é uma ação, digamos assim, pura. Nós temos hoje, por parte do Tribunal de Contas da União, uma Receita Federal e Polícia Federal, robôs que já fazem cruzamento de dados com o Banco Central para análise de movimentações financeiras. Então, nós temos programas por parte do poder público que vão analisar se há ilegalidades ou não em algumas operações. Rapidamente, 1 minuto. Só cruzando isso. O que vem dentro dessa estrutura robótica, digamos, de inteligência artificial, é a agilidade na resposta do que está sendo sugerido. E esta máquina está sempre alimentada de acordo com os critérios que o Estado entender necessário para a identificação de algo ilícito. Então nós temos no TCU, nós temos no Banco Central, nós temos na Polícia Federal, que são utilizados robôs para investigações. E temos os robôs utilizados para admissibilidade de recursos e teremos robôs
logo, logo na frente, nas demandas não graves, mas condominiais, relação de consumo, contratos que vão, o judiciário vai utilizar-se disso para evitar o acesso, digamos, à justiça direta e imediato e o acúmulo de processos. E aí é onde que entra a advocacia nesse cenário, né? Como a advocacia pode competir, né, com toda essa tecnologia que vem do poder público, né? Essa tecnologia com um Sim. grande investimento econômico que o setor público tem e que, consequentemente, poucos ou mínimos escritórios grandes, Sim. de uma forma, digamos assim, de trabalho, vão investir também dentro do seu cenário Vão ter uma para possibilidade igual, né? isso, para tentar, de alguma forma, competir no tema agilidade e na orientação dos seus clientes. Então eu vejo que a advocacia 3.0 ela surgiu com o processo eletrônico. Sim. Antes tudo era físico. Nós tínhamos um avanço, talvez, antes do processo físico no fax. Sim. Né? O WhatsApp hoje é uma ferramenta que entra nesse cenário de tecnologia como o que o fax fazia, o que o celular quando veio, né? E me parece que ainda a advocacia, a grande massa da advocacia, todos nós, estamos na advocacia 3.0, que é utilizar essa tecnologia do processo eletrônico para facilitar o encurtamento de distância e de deslocamento físico para poder distribuir uma peça. Por exemplo, eu vou a Itaqui, eu Sim. vou a Santa Rosa, eu vou a Rio Grande, eu vou a Caxias. Eu posso fazer Diminui isso custos, eletronicamente. isso diminuiu, Isso. né, muito. Então isso ajuda a vida das pessoas, né? Da advocacia e da cidadania. No tocante ao processo em si, uma vez distribuído eletronicamente e no controle de uma ação judicial, né, ou de uma investigação policial que gera um processo crime, que é mais a minha área, consequentemente, nós estamos usando o computador para fazer pesquisas jurisprudenciais, apenas. Não tem nada eletrônico ainda na área do crime, doutora Breia? Não, Eu não atuo, eu atuo muito pouco no crime, é uma área sim, que eu sei muito pouco. é que na verdade o que eu tenho, né? A Giovana de Santa Rosa, eu falei Santa Rosa, ela disse, estou em Santa Ó, a Rosa aqui, Giovana está tu em Santa falou. Rosa. É. Doutor, E tem aí, várias mensagens, mas eu vou deixar o senhor falar mais um sim, pouquinho e depois depois eu já te leio passo. algumas. Não, Isso. é que na verdade o que eu quero dizer quando a gente utiliza o computador e a tecnologia que nós temos, a advocacia, é uma advocacia que vai utilizar para fazer pesquisas e fazer um mero contraditório a respeito de uma acusação, por exemplo. Mas não se sabe a advocacia de que por trás de uma acusação hoje, quando vem da Receita Federal ou da Polícia Federal, ela está recheada de tecnologia e de muita informação. Muita informação. Hoje, por exemplo, os inquéritos policiais de grande escala, de investigação, por exemplo, de parcerias público-privado, têm milhões de folhas. Então, se não é só o Ricardo, se for qualquer outro advogado que for analisar folha por folha Não tem deste condições. inquérito, vai levar em torno de um mês, às vezes, dependendo, para ter uma conclusão Sim. de como vai ser a defesa. E você tem 10 dias para apresentar uma defesa, uma resposta à acusação. Então, nós não estamos sabendo usar a tecnologia ou nós não temos essa conscientização que nós precisamos usar essa tecnologia, por exemplo, para fazer uma construção de comparação, por exemplo, de provas, né? Se aquela degravação que está no processo ela foi totalmente degravada num contexto completo, se houve interrupções, né? Ou se houve uma reconstrução do diálogo, né? As ações de cruzamento de dados de Receita Federal, eu não tenho, se eu não tiver um algoritmo que possa fazer a leitura disso, para ver se aquela perícia realmente contempla toda a ação. Então, se eu ficar na negativa, simplesmente da negativa, a Operação Lava Jato, fora seus critérios todos políticos que está em julgamento, e a própria questão do mensalão, nós avançamos muito em matéria de investigação e cruzamento de dados, inclusive relações internacionais. E se nós tivermos uma advocacia ainda, digamos,
Eu não posso mais dizer que eu sou um advogado, digamos assim, exclusivo, único, artesanal. Eu tenho Sim. que manter as minhas culturas, a minha forma de ser, mas eu tenho que me inovar. A inovação, a tecnologia. E utilizar esse serviço todo da tecnologia não para me excluir desse processo profissional, mas sim de me incluir numa posição que eu possa ter de competitividade nesse mundo virtual. Então, para nós encerrar esse primeiro momento, se nós da advocacia não nos inteirarmos de tudo que tem tecnologicamente para podermos exercer a profissão, além de nós termos grande dificuldade de exercê-la em virtude do poder público, que investe muito nisto, nós ficarmos fora desse mercado completamente. E aí nós temos que pensar como vamos tratar nessa tendência de se manter no mercado. Isso não é para daqui a 10 anos. Não. Isso já é, eu diria que já é atual Para e, quem ontem, doutor sabe, Breyer. para ontem. E nós simplesmente... Eu fico muito triste quando a gente ainda está trabalhando para digitalizar processo. Pois é. Ou seja, de uma política do Poder Judiciário. Não é só aqui no Rio Grande do Sul, existe É outros no, acho que é no país lugares. inteiro, imagina. Nós temos poucas justiças, né, estaduais digitalizadas. Né? Então, ainda recém nós estamos digitalizando, então é uma coisa primitiva isso. Mas tem que É. avançar, tem que digitalizar, não adianta. Né? E isso não depende só dos advogados, né? Como o senhor falou, é do poder público. Claro, a É, OAB cabe, né, requerer, pedir, tá em cima, mas é uhum, uma iniciativa do poder público. Bom, sim, vamos ficar nesse dos processos eletrônicos, porque eu tenho aqui algumas mensagens. Eu tenho que, a Terezinha me mandou ali no tablet, mas eu prefiro olhar por aqui, que senão me perco. Só um sim. pouquinho, doutor Brey. Vamos voltar lá no início, eu acho. Eu queria destacar a presença da doutora Karina Contiero, da doutora Líbia Suzana, da doutora Sulamita, do doutor Marco Aurélio Oliveira. Que bom. Vamos ver, quem mais aqui, ó. A doutora Josi Guimarães está dando boa noite, ilustre presidente. A doutora Regina Guimarães, também já falei aqui, já dei boa noite lá no início Sim, da live. Doutora grande diretora. Sulamita, Regina. Bom, a primeira questionamento que nós temos aqui dos processos, que é do doutor Alencar Melo Proença, de Pelotas, foi meu Sim, professor. Vamos colocar. Ele coloca que ainda há muitas dificuldades para digitalizar processos em algumas comarcas. Tá, estamos falando ainda da digitalização dos processos. Depois, sim. Seiro ABRS, parabéns, presidente. Agradecemos por estar sempre atento à questão social. Vamos mais Uhum. adiante. Também o Seiro, agradecemos por estar sempre atento à questão social que impacta diretamente na advocacia. Parabéns pela atuação, presidente Breyer. Vamos ver se tem, mas eu acho que tinha mais alguma coisa do processo ainda que alguém falou. Só um minutinho. Vamos ver aqui. Não, depois a Georgiana coloca, tens razão, doutor Breyer, os americanos já estão mais avançados utilizando métodos de busca eletrônica de evidências chamado de e-discovery, ou Uhum. e-discovery. É isso. Uhum. Depois, acho que doutora Roberta Shaw entrando agora. Seguimos Nossa adiante, então, conselheira, doutor né? Breyer. É, E, voltando um pouquinho, sim, o processo digital, vamos voltar para a advocacia 3.0, né? Para esclarecer o nosso colega. Segundo o tribunal, vai ser a partir de agora, de maio, contratado empresas para digitalizar os processos físicos em todas as regiões. Vão ser 9 ou 10 empresas por região. sim. Porque daí tu não fica à mercê só de uma empresa que fica na capital, como não deu certo essa que estava digitalizando. Não tem Estava um braço, concentrado tudo em Porto Alegre, tudo, então. não tem como. Então vai ser feito por regiões e isso vai dar uma maior agilidade. Segundo o presidente Voltaire, entrega-se 90% desses processos, de 63% ainda em primeiro grau, que são físicos, Sim. no final de 2021. Vamos ver se consegue cumprir, né, com esta ação. Eu tô torcendo. Vai, tomara que consiga. E temos que ver que tem que ter uma evolução, né? O EPROC tem 10 anos, né, de existência. Então, o TJ, a OAB, naquela audiência histórica que nós fizemos no dia 11 de abril de 2017, quando
levamos o desembargador Etcheverry e falamos da ineficiência do sistema Temes do TJ. Sim. E ali nasceu a viabilidade da condição nítida e clara de ser podido doar pela Justiça Federal o EPROC gratuitamente. Conseguimos. O presidente Thompson Flores fez esse intermédio, a gente conseguiu fazer isso. Então, vai ainda com a competência da Justiça Estadual, que é uma competência muito maior do que a federal em matéria. Nós vamos ter avanço. O Felipe Malma tem trabalhado muito lá no núcleo do tribunal para ajudar a levar as demandas da advocacia para ajustar o máximo possível as dificuldades que nós temos no EPROC. Então, creio que nós vamos avançar. Sim, os Estados Unidos estão muito à frente, né? Muito à frente, sim, de poder trabalhar a tecnologia. Hoje, se o advogado, de alguma forma, não tem toda essa construção de conhecimento tecnológico, ele fica para trás, e os vários robôs que existem hoje, inteligência artificial, que são robôs dos mais custos altos, como tem robôs menores que tu possa ter, né? Um robô, por exemplo, simples que já tem no Brasil é identificador de voz, né? Quando se faz uma prova pela voz, né? Através de uma interceptação telefônica. Sim, Nós para temos lá uma conferir se aquela interceptação. voz é verdadeira, é da É da pessoa mesmo. pessoa, ou não foi editada, alguma coisa nesse sentido. Sim, Se eu sou um advogado que não tenho essa noção da importância de usar a tecnologia para mim, o que eu vou dizer desta gravação? Ela pode ser uma gravação editada. Não quer dizer que todas sejam, que a polícia trabalha para sim, prejudicar as pessoas. Mas nós temos casos que tem política no meio. Política, consequentemente, a gente tem toda essa construção operacionalizada e importante dentro desse cenário. Então, consequentemente, isso é uma coisa que está muito acessível à advocacia. Basta fazer essa pesquisa e como auxiliar. Hoje nós temos, por exemplo, aquela tecnologia de enquadramento que eles chamam de realidade aumentada ou realidade reproduzida dentro da própria advocacia digital, da prova digital, de que em muitos casos, por exemplo, em processos cíveis, processo do trabalho, até criminal, há depoimentos pessoais que afirmam ter visto a vítima que estava no exercício do trabalho cair, não fosse morrer, e ele estava próximo. E tem hoje construções tecnológicas que podem, em cima desse depoimento da testemunha, fazendo uma simulação digital para ver se essa pessoa tem ou não condições, no seu depoimento, dizer a verdade, se onde ela estava no local, realmente ela poderia ter acesso a ver a vítima, por exemplo. Isso é um sistema que existe hoje já e que pode estar à disposição da advocacia, né? Eu me e lembro uma deve coisa ser assim, usado. e E deve doutor muito, eu me lembro, Breyer, desculpe eu lhe interromper, sim, mas existe algum plano, alguma coisa da UAB para ajudar os advogados com esses programas, alguma coisa interativa através do não, site, ou não, isso é não uma, existe nada ainda? isso é uma coisa muito nova, que eu tenho conversado muito com a diretora-geral da Escola Superior de Advocacia, Rosângela Reza dos Santos, que hoje a nossa escola da ESA é toda virtual, né? Sim, Hoje ela não tem na sua essência mais o contato a físico. presencial, né? A presencialidade. Isso tem aumentado, que é um problema. A questão da virtualização é muito boa porque ela democratiza o acesso daquele que está muito longe e não pode vir para a capital Claro. assistir um curso. Então, nós vamos criar, a ideia já estou antecipando, até estou furando a nossa diretora, mas aqui o IARGS é a nossa casa, então nós temos que dizer isso, né? Não, Nós vamos ela criar, desculpa, ela lhe perdoa, ela lhe é, perdoa. nós vamos criar a possibilidade de iniciar esse debate através de colocações, como já tem a colocação da nossa Comissão de Inovação e Tecnologia, que faz os seus congressos, Sim, mas que a nós doutora Fabiana começarmos. da Cunha Bart está colocando aqui. É, Parabéns, presidente. Lembre que no dia 19 de maio estaremos realizando um evento institucional bastante esclarecedor sobre justiça digital, avanços e isso, desafios. E as inscrições abrem amanhã. ótimo, ótimo. Então, a Fabiana tem trabalhado muito nas comissões, ela tem organizado muito isso, tem sido uma ótima dirigente de ordem na questão estrutural da secretaria, mas também envolvida em cursos com as comissões e provocando as comissões para que elas tragam essas novidades, né? Então, nós vamos tratar de justiça digital, né? Mas a questão essa é de nós criarmos na OAB um curso para o advogado
primeiro colocar a semente na cabeça dele. Sim. Se Para ele ver conscientizar. que é importante. E oferecer condições, trazendo pessoas que têm essa expertise para poder mostrar esse serviço e assim termos essa construção da importância do uso da tecnologia para a advocacia. Hoje nós temos colegas que relutam muito culturalmente por Muito, isso. muito, muito. Né? Tem colegas que não querem nem ouvir falar em processo eletrônico, mas isso não tem volta mais. Né? Não tem. Não adianta. E a pandemia nos trouxe de uma maneira muito clara a viabilidade de nós termos a tecnologia ao nosso favor, como estamos usando aqui o Instagram, o WhatsApp com vídeo e também as plataformas virtuais de reunião. Agora estava há pouco com a reunião com a Costa Doce, né? Falando com os presidentes daquela região toda, que extrai muitas ideias importantes e para a gente poder agir, né, como instituição, toda a diretoria, né, nas ações importantes, pontuais. Então isso democratizou bastante. Só que nós temos que avançar. Não é só eu usar essa tela para me comunicar, mas eu tenho que também usar a tecnologia para me beneficiar. Então, aqueles discursos de que a inteligência artificial vai substituir a advocacia, de certa maneira, está certo se o advogado não se preparar. Sim. Ele vai perder o espaço. Então, nós O temos que advogado usar tem que saber tudo que usar tem. a ferramenta. Ele vai ter que saber programar alguma coisa, né? Entender, Isso. pelo menos. Não, ele vai entender os códigos, os dados para qual foi criado aquele sistema de inteligência artificial para determinar se a sua ação é ou não é vitoriosa. Então, ele vai ter que ter o algoritmo, ele é fundamental ter esse conhecimento. Conceitos básicos de tecnologia. Para isso, nós temos que romper uma cultura de 200 anos das faculdades de direito, que vem todo o seu ensino com base no homem e os direitos do homem, na construção histórica dos direitos fundamentais relacionados ao homem, com base na filosofia, muito, das importações teóricas e mais, agora, ultimamente, com a globalização, com as teorias também sociológicas, para explicar o homem no centro de uma globalização. Temos que inserir nesse contexto agora a tecnologia. As faculdades de direito, que são o berço que traz na essência a construção de um futuro bacharel, ele terá que ter seguramente inovação e tecnologia, talvez mais do que as próprias cadeiras humanistas. Sim. Claro que nós não podemos perder a ética, que é um outro debate, a ética dentro da inteligência artificial. Quais são os limites para isso? Então, consequentemente, nós temos que ter muita tranquilidade, muita paciência nessa mudança de cultura do próprio direito. Sim. Quando se fala, eu li um livro de um professor que está na Alemanha, que ele se apega muito à questão humana. Acho que está tudo certo, não vamos abandonar os não sentimentos podemos abandonar humanos, a essência, né? mas não podemos negar a tecnologia. E nós, não, se negar, de maneira vai ser alguma. difícil. Então, por isso que nós temos que pegar todos esses movimentos e nos, digamos assim, nos apropriarmos disso e levar. Essa é a função, talvez, da OAB, que seja um dos grandes desafios. Então, nós temos que mudar o curso de direito, isso tem que ser mudado, senão não vai despertar a realidade para o bacharel. E, consequentemente, também quero dizer também do exame de ordem. Né? O exame de ordem é algo que veio para ficar. Então, nós temos que inserir questões dentro do exame de ordem básicas de tecnologia para o exercício da advocacia. Talvez inserindo isto no exame de ordem, consequentemente, nós teremos mudança nos cursos. na essência nos cursos. Então, veja só a engrenagem que nós temos de geração, porque hoje as gerações daqueles jovens advogados que se deram conta já estão aprofundando o seu estudo em tecnologia. Mas nós temos uma gama muito grande que não tem isso, e aí nós temos um país muito desigual economicamente, de acesso à justiça e de acesso à informação, que também nós temos limitações econômicas, muitas vezes, de poder aperfeiçoar isso. Então, isso também é uma luta que tem que se ter, que a tecnologia tem que ser algo de não difícil acesso econômico.
e para que as pessoas possam. Mas Sim, voltando à advocacia, ela sai então desse plus 3.0, entra para o plus 4.0, que é beneficiar-se de tudo que for possível dentro desta tecnologia que invade as ciências jurídicas, que traz a inovação para o direito, eu poder ter um nível de competitividade, de trabalho e de responsabilidade. E um tema que se fala assim muito importante, que é o reconhecimento, que eu tenha bem anotado isso aqui, que é a reputação moral que eu tenho que ter como um grande advogado, como todos que são, e essa reputação ela se fortalecerá com esse conhecimento tecnológico, porque é isso que nós vamos precisar daqui para frente. E se nós não tivermos isso, consequentemente, nós seremos engolidos. E a advocacia, como já enfrentou no mensalão, como já enfrentou na Lava Jato, como tem enfrentado em processos administrativos da Receita Federal, não tem fôlego se não tem esse conhecimento para combater os cruzamentos de dados que, porventura, estão sendo cruzados e servindo de prova digital para uma responsabilidade administrativa ou uma responsabilidade criminal. Então, muito tem que ser mudado e é o desafio, talvez, que nós tenhamos sim, nessa mudança tecnológica que a pandemia traz conosco, todo um suporte, digamos assim, intenso. E nós estamos usando tecnologia na advocacia dativa. Agora nós estamos sim. concluindo as retas finais, digamos assim, para colocar para a advocacia do Estado do Rio Grande do Sul a dativa, com regramento e tal, que nós estamos construindo um software para que se tenha rodízios, depois de ter o edital, que o advogado possa estar habilitado com o regramento, ele poder ser nomeado por um juiz dentro de um rodízio democrático e não por ser, digamos assim, mais afeto ao juiz e fazer praticamente todos os atos dativos, não. Então nós estamos criando um sistema, um software para que tenha esse rodízio de segurança na democratização e quem trabalha muito isso, o doutor Leonardo Lamac, que está à frente desse trabalho Que e tá hoje lhe dando apresentou um alô aqui, ó, tá lhe mandando um abraço. outro, né? E agradecer todo o trabalho que ele tem feito, que é incansável, porque isso aí são reuniões. E ele está à frente porque eu não tenho braço para tudo. Eu tenho que estar em reuniões A, B, Sim, C, D. E isso, a reunião dos dativos, absorve, porque tem que ter reuniões permanentes para colocar e vender essa advocacia. Mas nós já estamos usando a tecnologia para isso também, para claro, agilizar esse para tornar processo. até mais justo essa divisão, né? A escolha de Isso, um advogado ativo. isso. Então, Perfeito. são questões duríssimas que nós temos, né, pela Muito frente. duras. E se nós não tivermos essa visão, nós vamos ser superados. Nós temos a chamada biologia sintética, já ouviu falar nisso? Biologia sintética. Acho que Na não. análise da prova criminal, em virtude de resquícios de crime, etc., que tem robôs que já fazem a leitura disso. Olha só, eu acho que já é a doutora Indicativa. Sulamita, será pedindo para participar aqui? Não, ainda não. Deixa eu É. ver que horas são. Eu já me perdi aqui, doutor São Bray, só um minutinho. horário de Não, são Brasília. 8h30, acho que ainda não está no 8h34, não. Mais É. adiante um pouquinho. Doutor Chuck Edrick, aqui um abraço a ele. Hoje fez Isso, algo. ele tá. Sabia que ele fez algo histórico hoje, o Thiago? Junto com a OAB, Que, eu fiz todo o trabalho de relação com agências do do INSS INSS. em Santa Catarina e hoje nós firmamos um plano de trabalho depois de 26 anos de um atendimento exclusivo para a advocacia previdenciária do Estado do Rio Grande do Sul. Por Maravilhoso, né? Skype, Maravilhoso. tecnologia, sem se deslocar o advogado para a agência e ficar naquela fila enorme, muitas vezes, que ficava. O Dr. Tiago Edric tem ajudado muito a presidência com a Sim, sua está colocando aqui o sensibilidade. guichê virtual do INSS na UAB É. Cubo é uma inovação também para beneficiar os advogados. Esse Hoje guichê tu não sai virtual de que casa. é a partir de Sai de Skype. Que Skype, maravilha! E nós Não, vamos uma maravilha. E A pessoa hoje tinha que ir para nós. fila às 4 da manhã, 5 da manhã É. para ir no INSS. E aí Eu chegava o tentei funcionário. várias vezes desistir. Não, e o funcionário chegava assim para ti e dizia Hoje tu não assim. pode. Dizia assim, agora tu não pode ter privilégio. E eu não vou te atender. Não, eu chegava, não, Então não tem hoje, ficha. então nós estamos usando essa inovação e hoje avançamos um acordo para as 9 regiões do Estado do Rio Grande do Sul.
que são as regionais do maravilha. INSS. Parabéns, Então, parabéns, doutor Breyer, doutor Tiago, todos que participaram. O doutor Tiago tem ido para a linha de frente e eu tenho conversado com os generais para que ele possa executar lá na frente. Claro. E foi uma conversa muito dura com a superintendência, não só aqui regional de Santa Catarina, mas também longas reuniões com o superintendente nacional do INSS para fazer entender que isso é inovação e que facilitaria a vida de todos, inclusive dos servidores. Exato. Né? Então esse é o trabalho que a gente tem feito junto aí para a advocacia previdenciária. Então, o doutor Tiago está colocando um abraço aos amigos do IAGS, ao presidente Breyer. Eu destaco aqui a presença da doutora Isabel Pereira da Costa, que também trabalha conjunto com o doutor Tiago. A doutora Ana Lúcia Piccoli, elas são ambas diretoras do IARGS. Ótimo. São da equipe da doutora Sulamita. Doutor Jonatas Sarmento está mandando saudações dos advogados de Carazinho. Que espetáculo. A doutora Karina Contiero está escrevendo aqui. Maravilhosa explanação do que a OAB tem realizado. Parabéns, presidente Breyer. Aí a doutora Isabel coloca parabéns ao presidente Breyer e ao doutor Tiago, também do INSS. E o doutor Tiago agradece ao doutor Lamáquia e à doutora Isabel Pereira da Costa. Não, isso é uma conquista, realmente é uma conquista maravilhosa. A gente só está com notícia ruim, né? Infelizmente. É verdade. E a OAB tem lutado. Né? São 15 mil advogados previdenciários no Estado. Então a gente tem trabalhado... E fazem um trabalho muito bom que as pessoas realmente necessitam. E como todas as comissões da OAB têm trabalhado, como tem trabalhado a comissão do precatórios, que viabilizou o precatório virtual na Justiça, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Isso é fantástico, Telmo Schor, né? À frente de liberações de precatórios. Nós oficiamos o Conselho Superior da Justiça Federal para liberar, mais uma vez, como o ano passado, a incidência dos precatórios como pensão, como fins alimentícios, né? Nós temos a Comissão da Saúde, que está trabalhando incansavelmente nessas temáticas que temos. Eu estou vendo a Cláudia Sobreiro aqui trabalhando muito na questão da mulher. Está lhe mandando um abraço. Isso. E a doutora Sulamita já fez uma solicitação. Então, eu vou chamar ela a participar. Vamos colocar a doutora Sulamita. Vamos chamar ela aqui. Estou enviando... Ó, a Gisele já estava me chamando aqui no WhatsApp. Já vou responder aqui, que eu já estou chamando a doutora Sulamita. Nós ficamos em 3 aqui, o Insta agora permite. Sim, aí nós agora ficamos, doutor Breyer. Olha só, já está ela aí. Boa noite, doutora Sulamita Cabral. Muito bem-vinda. Olha, primeiro eu quero saudar o meu presidente, o meu grande presidente, Ricardo Breyer, e a nossa diretora de integração, que está fazendo um trabalho maravilhoso, a doutora Ana Amélia. Obrigada. Doutor Ricardo Breyer, eu quero saudar todos os que estão participando desta live e quero lhe parabenizar pelo trabalho maravilhoso que o senhor está fazendo à frente da UAB. O senhor falou hoje em inovação e tecnologia. Realmente, nós precisamos inovar, nós precisamos nos modernizar. E nós aqui no IARGS, graças a um trabalho conjunto de todos, não é um trabalho meu, eu estou só ali na frente, mas todos estão trabalhando. A nossa jornalista, os nossos vice-presidentes, a nossa diretoria, os nossos diretores de departamentos, nossos funcionários, todos aceitamos esse desafio. Porque no início foi difícil, mas conseguimos. Só para ter uma ideia, esta semana, o senhor está falando em tecnologia, o juiz, o nosso associado, o doutor Jorge Alberto Araújo, juiz titular da Vara do Trabalho da Quinta, escreveu no nosso site Negociação e Conciliação Trabalhista na audiência por videoconferência. Então ele diz, muito interessante o artigo dele, que no início ele achou que não seria muito bom a videoconferência, mas agora ele está mostrando as vantagens e quanta coisa boa já se conseguiu através disso. Depois, no dia 20 também, nós tivemos uma videopalestra muito importante do desembargador Luiz Felipe Brasil Santos. Tudo isso fica no YouTube, essas videopalestras, como esta sua live também vai ficar. Questões práticas de direito das sucessões da jurisprudência recente do Tribunal de Justiça. E ainda tivemos outra live do Dr. César Carreira, principais aspectos da reforma da Lei de Recuperação e Falência. Então, isto tudo esta semana. Então, realmente é um trabalho muito importante
que o IARGS está fazendo. Mas eu queria convidar a todos para continuar participando dos nossos eventos no Instituto e também participar de tudo que a UAB está fazendo, que eu, com muita honra, sou conselheira da UAB. Então, eu quero saudar, doutor Ricardo, o senhor pelo trabalho magnífico, a toda a diretoria, o doutor Jorge Luiz Para, a doutora Regina Guimarães, a doutora Fabiana Bart, o doutor André Luiz Montag. Não posso deixar de agradecer o apoio recebido da Caixa de Assistência. Então, saúdo também a diretoria, o doutor Pedro Alfonsin, a doutora Mariana, a doutora Neuza, a doutora Claridê e o doutor Gustavo. E o senhor falou na nossa escola, a nossa querida Rosângela, nós, inclusive, vamos fazer um curso com parceria com a escola. Então, é muito importante esse trabalho que a UAB vem realizando em prol da advocacia. Nós, a advocacia do Rio Grande do Sul, é um orgulho para todos nós, integramos essa diretoria. E quero lhe dizer mais alguma coisa. Eu tive a honra de integrar a diretoria do Dr. Lamáquia, do querido Cláudio Lamáquia, desde 2007. E quando o senhor falou no EPROC, eu me lembrei, sabe que a Justiça Federal, quando o presidente era o desembargador Darós, nos procurou, nós, a UAB, porque queriam implantar a justiça eletrônica. E aí, inclusive, veio o juiz Tejada. E fizemos muitas reuniões, no princípio até com alguma desconfiança. Mas depois, os entendidos da ordem, eles levavam os programas e a gente dizia, olha, eles, né, eu apenas participava. Aqui poderia ser diferente em relação a recurso, isso e aquilo. E até o Cláudio Lamáquia e eu, e junto com os juízes federais, nós fomos em várias comarcas do interior, em algumas subseções grandes, para tentar convencer os advogados da importância do programa EPROC, que isso seria traria muito benefício para nós. Então, tudo isso foi um aprendizado. E agora, eu vejo com muita alegria que o nosso presidente avançou muito mais e nós todos realmente, a palavra é inovação e tecnologia em benefício do advogado. Então, eu acho que nós todos estamos de parabéns, porque nós temos uma ordem trabalhadora, voltada para os interesses dos advogados e querendo abrir novos horizontes. E todos nós, principalmente os advogados mais antigos, nós temos que nos convencer que a tecnologia veio para ficar. Assim como o IARG se modernizou, todos os advogados têm que se modernizar. Então, doutor Brey, muito obrigado pela sua participação, é uma honra muito grande para nós tê-lo aqui e saudamos também a todos os que contribuem para que a advocacia continue cada vez mais avançando. E agradecendo também a todos os IARGs, os associados do IARGs e todas aquelas pessoas que têm nos ajudado tanto e nos prestigiam. Eu volto a palavra na Amélia, porque ela tem muitas coisas para dizer, né? E isso que sempre a Terezinha diz, e tudo que a matéria de lives e das videoconferências está no canal do YouTube. E antes de dizer, e a gente, quando vai no canal do YouTube, vê, tem uma videoconferência que está com 500 e tantos acessos. Isso aí é uma coisa maravilhosa. Então, saudações, muito obrigado, devolvo a palavra. Doutora Sulamita, a primeira coisa que eu vou lhe perguntar, porque a gente está sempre aprendendo, né? E a live de hoje é sobre toda essa inovação. A senhora quer permanecer até o final da live ou eu posso lhe remover e sigo só com o doutor Breyer? Não, eu já fiz a minha participação, pode me remover. Então, eu vou lhe remover com todo respeito, tá, doutora Sulamita? Tá bom. Mas ainda não vou lhe remover porque vou dar o meu recadinho, depois aí sim eu lhe dou um tchauzinho. E acho que eu aprendi como é que se remove. Que a Terezinha estava com receio ainda hoje de tarde, a gente estava falando sobre isso. Bom, na próxima terça, dia 27 de abril, nós teremos um artigo da doutora Camila Lohmann, que inclusive está nos assistindo. Boa noite, doutora Camila. Ela vai escrever sobre a Lei 14.138 de 2021 e a ampliação da presunção de paternidade.
Então vejam que tudo sempre mudando, inclusive a gente, né, acha que não vai ter mais nada mais moderno que o DNA, sempre tem algo mais moderno. E também na terça, dia 27, a gente vai ter uma live com o desembargador Marco Aurélio Moreira de Oliveira. Ele vai falar sobre o curso Improbidade Administrativa, que está sendo organizado por ele, pela doutora Lúcia Kopitschke e pelo doutor Paulo Torelli. A mediação da live de terça, dia 27, vai ser feita pela Terezinha. E eu queria dizer que nós já estamos com 635 inscritos no canal do YouTube, 537 seguidores no Twitter, no Facebook são 3.239 e no Instagram 2.747. A nossa meta, lembrando no YouTube, é seguir a mais de 1.000 seguidores. Então, por favor, sigam o IARGS no YouTube, cliquem no sininho para ativar as notificações. Acho que era esse o meu recadinho todo. Tá bem, doutora Sulamita? Muito obrigada. Muito eu vou fazer, então, o meu dever de casa que vou remover. Vamos ver se eu consigo. Tá. Acho que deu certo. Deu certo. Então, fiz o meu dever certinho, doutor Breia. A gente tenta aprender. Não é muito fácil, eu confesso. Eu não sou uma pessoa, assim, muito santa para tecnologia, mas a gente tem que aprender. Tem que fazer um esforço de qualquer maneira e aprender. Eu queria ler aqui, ó, a doutora Fabiana da Cunha Bart coloca que é uma inovação total essa live com 3 participantes. Dá parabéns ao valoroso IARGS, cuja diretoria cumprimento na pessoa da grande advogada e professora Sulamita Cabral. Lembrando que ela segue nos assistindo, então ela vai ouvir o que né, os recadinhos. Também o doutor Machado dá cumprimentos à Caixa de Advogados pela campanha de vacinação da gripe, da H1N1. Vamos ver o que mais que eu tenho aqui. Doutora Cristiane Costa Neri entrando na live. Tinha mais aqui. A doutora Vanessa Donati, parabéns, presidente, pelas nobres conquistas da UAB. Ótima live. Abraço para os colegas da subseção de Tramandaí. A doutora Cláudia Sobreiro está lhe mandando um abraço. Uma gestão histórica. Acho que era isso aí. Já cheguei lá no doutor Tiago. Isso aí. Seguimos então, doutor Breyer, por favor. Eu vi o nosso tesoureiro, o doutor André Sontak, ingressar. Eu tenho que falar uma coisa, que ele também é um grande incentivador da tecnologia dentro da OAB. E ele está liderando um dos projetos mais ambiciosos em matéria de tecnologia dentro da diretoria, liderando e ouvindo a nossa Fabiana Bart, nossa Regina Guimarães, doutor Fara, que traz as experiências do interior, mas ele lidera um projeto de total inovação da OAB. E já vencemos 2 fases. A primeira fase, vencer a cultura da OAB, de se tornar 100% digital. Hoje, todos os processos de natureza física na OAB são digitais. Então, hoje, as sessões das câmeras que existem dentro da OAB, doutora Fabiana Bart, doutora Regina Guimarães, doutor André e o órgão especial, doutor Fara, é tudo feito por videoconferência. Nós temos acesso a todos os processos eletrônicos. E o grande desafio que nós temos pela frente, que o doutor André está liderando isso, é nós proporcionarmos tecnologia para serviços da OAB. Então, hoje nós temos vários sites, vários e-mails, nós vamos acabar com isso na ordem. Vai ter um e-mail unificar, tudo num celular através de uma plataforma importante, de que ele possa, no seu celular, ele ter acesso a todos os serviços da ordem como um sistema. Matrículas da ESA, consultas com a Caixa, OAB Prev, OAB Cred, tudo no celular, sem deslocar. Nós estamos vencendo algumas barreiras de autenticidade de documentos ainda para fins de inscrição da OAB, mas isso nós vamos superar também logo, logo. Então, quero ver se nós conseguimos, dentro dessa gestão, vencer as fases e essa gestão, esta diretoria, entregar para a Advocacia Gaúcha uma OAB toda inovada, tecnologicamente, de serviços. Tá? E aí nós teremos qualquer advogado em qualquer lugar do mundo, ele vai poder fazer o que ele necessitar tecnologicamente com esta plataforma que nós temos pela frente. Então, eu quero fazer um agradecimento muito especial ao doutor André Sontak, somando esforços com Regina Guimarães, com Fabiana Bart e também
com o vice-presidente Fara, que traz todas as experiências do interior para a gente ter esses serviços da OAB para a advocacia. Nós seremos hoje a primeira escola superior de advocacia no Brasil totalmente virtual, né? Isso já é uma realidade. Nós chegamos a mais de 100 mil acessos ao longo desta pandemia de um ano de cursos de pessoas que lá foram e assistiram virtualmente. A nossa conferência estadual, por exemplo, foi um show de inovação e tecnologia, capitaneado por Fabiana Bart, no sentido muito claro de trazer autoridade de todo o Brasil, e nós temos dentro desse cenário, né, toda a inclusão digital de certificados de análise, e tivemos as maiores autoridades dentro da nossa conferência estadual, brilhantemente caminhada por Fabiana Bart, e tivemos mais de 12, acho que foram 15 mil pessoas inscritas, coisa que nem presencialmente a gente colocava presencialmente em torno de 1.000 no máximo. E nós tivemos 15 mil pessoas levando. Não tinha nem todo espaço esse físico, né? Para esse número de gente. Esse é o trabalho. E Regina Guimarães fazendo esse trabalho maravilhoso na Secretaria-Geral, capitaneando toda a inovação da nova estrutura administrativa da OAB, que nós vamos agora aprovar em diretoria, os novos regramentos dentro da tecnologia dos colaboradores, como eles devem atender a advocacia, e ela também, de alguma forma, liderando essa questão. Olha, o doutor André Luiz Sontag está colocando aqui, ó, não esqueçam da atualização cadastral. Eu estava pensando nisso aí, porque eu ainda não fiz a minha atualização cadastral. Que vergonha! E tu tem que fazer. Vou fazer. Sabe por que ele está dizendo isso? Primeiro, senão a gente não pode votar, né? É isso não também? Não é só isso. Atualização digital no novo modelo tecnológico da OAB de inovação, ele só vai receber as informações se de alguma forma tiver cadastrado. Sim, esse cadastro acessar, faz parte dessa inovação toda. Faz, e acessar os serviços. Ele não entra mais sem que estiver com seus dados atualizados. Perfeito. E também a inovação vem em virtude da nossa eleição, que vai ser na segunda quinzena de novembro, que nós vamos receber o Rio Grande do Sul, um projeto piloto das seccionais do país para fazer a primeira eleição completamente 100% digital. Basta um clique no celular. Claro que isso não é um clique só, nós temos todo o trabalho, né? Sim. A diretoria está preocupado, interna, auditorias da transparência na eleição, como todos os demais conselhos têm. Estamos em contato com o Tribunal Superior Eleitoral, reuniões infindáveis, através também da liderança do Dr. André, que está capitaneando esse tema da tecnologia na nossa eleição. E é fundamental que a gente possa, através disso, ter acesso, né, à eleição com atualização, ter acesso ao portal do advogado, né, que é fundamental, e ele só vai ter isso se tiver a atualização do seu cadastro. Então, acho que até dezembro nós entregamos uma eleição virtual, total inovação. Né? Sim, o advogado cadastro virtual votar, também. Da onde que ele quer que esteja, ele vai votar. Porque nós tínhamos muito reclames também de colegas que estavam viajando, trabalhando, não poderiam votar. E a maior questão, além de estar na frente da inovação, é justamente a economia de uma eleição, que é muito cara, realizar uma eleição presencial. Doutor Breyer, vou lhe interromper porque agora vi a mensagem da Regina, da doutora Regina Guimarães, que está dando parabéns ao IARGS, parabéns, meu presidente, pelo trabalho realizado à frente da OAB. Obrigada pelos esclarecimentos sobre a importância da atualização da advocacia nesse novo momento. O doutor Eduardo Fará está mandando saudações e a doutora Fabiana da Cunha Bart fala, exatamente, presidente, a implantação do SEI OAB julgar foi um passo importantíssimo. Atualização cadastral, serviços online e eleições eletrônicas completarão nossa entrega digital. Então, tudo isso que o senhor está falando. Eu quero lembrar que para fazer o nosso cadastro digital, o colega, né, o advogado tem que ter ou uma cópia digitalizada da sua carteira de identidade atualizada ou uma cópia da certidão de casamento, né, digitalizada para juntar, que foi um desses motivos que eu não consegui ainda fazer, porque eu não tinha na hora, eu tenho que fazer isso aí. Então, lembrar também para agilizar quando forem fazer o novo cadastro, já tenham esses documentos digitalizados, ou no seu celular, ou no computador. Pelo celular é bem fácil de fazer, que foi por onde eu tentei. É isso, estamos avançando. Sim, então, assim, sempre.
E acho que a gente tá indo para o fim, né? São quase 9 Acredito que sim, que horas, horas são, que eu já me perco. 5 para as É, 9. mas é Eu que quero agora as dizer que lives nós, também não tem mais só 1 hora, doutor Breyer. Tem até 4 sim, horas. Mas não eu precisamos sei. ficar 4 horas conversando. Eu quero só Mas não deixar, precisa assim terminar correndo. eu só quero deixar uma pulga, né, atrás da orelha, na gíria, como se diz, que nós vivemos hoje numa guerra de informações. A tecnologia nos exige um imediatismo de respostas. Nós, diretores da OAB, surgiu uma coisa, já se espera uma posição da ordem imediata. Sim, E às imediato. vezes a gente tem que construir uma resposta para o melhor da advocacia. E ainda nós temos o diálogo como ferramenta de uma aproximação e até de cobrança ou de insatisfação, como nós estamos vivenciando. Mas isso pelo diálogo ainda que virtualmente olho no olho. E eu trabalho muito com essa transparência, inclusive nas decisões que nós tomamos dentro do corpo diretivo da OAB. Nós não temos discursos vazios, não temos. O discurso vazio não agrega qualquer ato institucional. E dentro da OAB, nós demonstramos nessa pandemia, nós fizemos a nossa revista virtual, ela está recheada de uma prestação de contas de um ano de serviços que a OAB fez. E nós estamos agora ainda, o tesoureiro ficou meio, digamos comigo, assim, meio entristecido, assim, quando eu disse para ele, eu preciso fazer daqueles 20 mil advogados que necessitam de ter a revista física, nós temos que, talvez seja a última revista física da OAB, mas é importante nós termos isso com todo Mas o não, patrocínio não tem possível que como, nós né? temos, né? De nós passarmos pelo menos uma parte da revista, né, para a advocacia, que é uma prestação de contas de tudo que todo o sistema OAB fez, que não foi pouca coisa para a advocacia, mas nós vivemos essa guerra do imediatismo e podemos fazer tudo e surgir coisas que nos insatisfazem. E aí a gente tem que correr atrás, vamos seguir correndo atrás. E eu quero dizer que essa guerra de informação, essa questão da tecnologia, hoje eu vi um julgado na Corte Constitucional Europeia sobre uma prova produzida por um drone silencioso que entrou dentro de uma residência para a comprovação de um adultério numa ação civil e filmou completamente a A intimidade, relação. a relação adúltera. Adúltera não existe adultério, né? A questão da Sim, relação mas uma de coisa um completamente relacionamento íntima, né? que tinha um litígio, digamos, não a separação de casamento e tal. E aí a parte queria comprovar que ele tinha um relacionamento extraconjugal e ela usou da tecnologia de um drone silencioso, fazendo filmagens não é do interior da casa, mas da piscina, enfim, que era uma família bastarda tal, e outros locais também que eles viajavam tal, e acompanhava isso tecnologicamente. E o Tribunal Constitucional Alemão entendeu que isso não é uma prova de invasão, mas sim de uma busca de verdade a respeito de uma alegação e que a tecnologia, desde que não seja uma prova produzida ilicitamente, ela poderia ser usada. Né? O Supremo Tribunal Federal decidiu que hoje uma prova ilícita pode ser usada. Eu não sei o que será daqui para frente de É. precedentes, né, sobre natureza de provas. Mas eu quero afirmar que a tecnologia está avançando. Nós temos que vencer todas essas dificuldades e a gente só vai vencer se informando, se atualizando, mudando o E espírito de estudando. atuar, né, e estudando e mudando o estilo de atuar. Eu estou escrevendo um Sim. livro, que eu vou te dizer, Ana, também em primeira mão, que faz parte de um pós-doutorado que eu estou fazendo, sobre direito de defesa no mundo virtual. Né? Então eu questiono, eu não quero escrever um tratado, porque ninguém lê 300, 400, mas eu quero ir no ponto direto específico, que é uma obra que vai ter em Sim, torno de o 160 objetivo. páginas, do porquê que o direito de defesa hoje ele tem o risco de perder toda a sua construção histórica voltada a garantias e os tratados internacionais no mundo virtual. E a experiência que a gente teve nas relações, falando com o presidente da OAB de Portugal, né, o Bastionari, falamos com o presidente da OAB de Roma, da Itália, falamos com a presidente da Associação dos Advogados Penalistas da Espanha, onde na escola de prerrogativas nós já estamos trabalhando isso com a Karina Contiero, a atualização, né, também dos advogados dentro desse critério, né,
consequentemente, também agora nós vamos tratar dessas questões mais intensa e dizer desse trabalho de atualização de informação que nós temos que ter, que é um papel mínimo, né, que cabe a nós, dirigentes de ordem. Então, esse trabalho que eu estou fazendo, ele traz os riscos conceituais do direito de defesa no mundo virtual. E aonde pode-se ter, dentro desse critério de desproporcionalidade de investimento tecnológico por parte do poder público, como fica o direito de defesa e os seus novos conceitos também têm que ser reformulados. Então, é fundamental termos toda essa construção, todo o cenário que eu estou vendo. Então, é algo que me encanta, que nos tempos noturnos que eu tenho, eu pego e vou trabalhar para estudar isso. Está demorando um pouquinho em virtude da demanda que a OAB tem me dado e um pouco do escritório também, que eu agradeço a todos os meus colaboradores que estão junto comigo no escritório, que fazem as coisas andarem na minha ausência, mas eu sempre procuro estar presente, mas dizer de que o desafio é enorme, né? Muito grande. E eu quero dizer que o doutor Eduardo, eu vejo aqui, né? Sim. Nosso doutor Eduardo Cremerso, trabalhou muito intensamente na questão dos fóruns também, quero deixar um abraço a ele. E o setor dele da medicina já enfrenta esses eventos e os avanços tecnológicos também no seu exercício. E logo ali na frente nós vamos ter que ter esse debate ético, que muito pouco se fala, ética na inteligência artificial, coisa que já existe muito na comunidade europeia, né, e também nos Estados Unidos. Então, muito obrigado, eu só tenho te dizer dessa oportunidade de estar com vocês, de poder dar um primeiro passo, uma discussão tão ampla, a gente poder, num primeiro momento, entender um pouquinho do porquê que nós temos que mudar. E da importância dessa mudança. Isso. Senão, sob pena de a advocacia sofrer muito. Já sofre, quero dizer para vocês. É verdade, né? já Fora sofre. toda essa questão que estamos vivenciando hoje, mas está desleal dentro dos processos com o poder público, que usa toda a tecnologia, que está construindo e vai aperfeiçoar ainda mais essa tecnologia, de uma advocacia que não está se atualizando. E isso vai gerar problemas na representatividade e no exercício profissional. Quero dizer que no breve médio, além da escola de prerrogativas, né, nós temos que defender a advocacia digital 4.0. Se fala já numa advocacia 5.0 nos Estados Unidos, que esses temas já estão sendo superados, entrando novos desafios dentro da tecnologia. Então, todo cuidado é pouco. Nós estamos, infelizmente, num país que investe pouco em tecnologia, que as grandes cabeças são levadas para os Estados Unidos, né? Preço de ouro, os grandes jovens que poderiam estar fazendo pesquisas para a gente aqui nas universidades são levados e cooptados pelos Estados Unidos. Enfim, nós temos que defender os dados. Aqui eu vejo a colega falando da questão da necessidade da adequação da lei de proteção de dados ao mundo tecnológico. E se há uma guerra de informação, nós temos os dados que alimentam essas informações. Então, nesse mundo virtual, nós temos que ter todo o cuidado possível. Eu quero só colocar aqui que a doutora Fabiana da Cunha Bart lembra para mim, né, que os documentos que eu mencionei que eram necessários é só se houver alguma alteração no cadastro do advogado. Sim. Do contrário, se forem apenas confirmações, os documentos não são necessários. Aí são só as confirmações. Perfeito. Isso mesmo. Obrigada, doutora Fabiana. Bom, depois o doutor Eduardo fala os limites quantitativos e qualitativos da tecnologia devem se encontrar na ética profissional. A doutora Maria Regina fala muito difícil para os advogados com menos condições, que são a grande maioria. A doutora Tereza Cristina Meche está dando parabéns ao IARG, também parabéns ao presidente Breyer. Doutora Ana Lúcia Piccoli falando que a gestão do presidente Breyer está de parabéns pela atuação eficiente e impecável nesta pandemia. O doutor Fernando Baldez de Souza, parabéns ao AB, na pessoa do seu presidente, doutor Ricardo Breyer, pela defesa intransigente da prestação jurisdicional aqui no Rio Grande do Sul em tempos de pandemia. A doutora Leia Presser, construir pelo diálogo sempre. Não é possível que exijam dos dirigentes uma resposta imediata. Temos sofrido com essa cobrança. É difícil, né? Mas atualmente é tudo imediato. Depois, doutor promotor Amorim está colocando grande presidente. Doutor Eduardo fará gratidão abraço, pela oportunidade de testemunhar. Um abraço. Um abraço ao doutor Amorim.
Dr. Marcelo Guntzler, a busca constante do conhecimento para qualquer área profissional é imprescindível. Dr. Eduardo Fará, novamente, esforço de melhorar o exercício da advocacia. A doutora Isabel Pereira da Costa colocando que está aguardando o seu livro. Depois, aquilo que o senhor falou do Dr. Machado, ainda temos a necessidade de adequação à LGPD. Dr. Miro, que são perfeitas as suas colocações. Santa Maria saudando o Dr. Breyer. Dr. Andrei Moreira dando uma boa noite. Doutora Líbia, parabéns. Doutora Sandra, parabéns ao OAB, que tem sido incansável pelo trabalho em prol da advocacia. Eu só tenho a agradecer ao Dr. Breyer, a toda a diretoria da OAB pela participação, doutora Fabiana da Cunha Bart, que nos ajudou muito, o doutor André Sontag e todos os outros que colaboraram. Vamos ler que está mais mensagens. A OAB deve tomar uma atitude quanto à situação dos oficiais de justiça, olha só, EPAESE colocando. A ABASU reconhece o trabalho incansável do presidente Breyer e lhe manda parabéns. Então, continuando, muito a minha vida, ajudou muito a minha profissão como advogada, me estimula a trabalhar e a querer melhorar cada dia mais. E a gente sabe que está difícil advogar, realmente não está fácil. Nunca foi, né? Na verdade, não é uma tarefa, não é uma profissão que foi fácil. Mas a OAB e o IARG sempre estimulam, estão por trás, ajudam, auxiliam todos os colegas. Claro que a OAB mais ainda, mas o IARGS também vem com a força da tradição e do passado brilhante, de glória de todos os cultores do direito. Agradeço mais uma vez, doutor Breyer. Não sei se o senhor tem mais alguma colocação. Gostaria, Ana, primeiro de agradecer, ótimo estar contigo, né? Flui super bem o nosso debate. Aqui eu vejo a nossa presidente Leia de São Leopoldo. Isso, dando parabéns ao IARGS. Grande presidente. Né? Dizer de que essa obra, com resultados que nós estamos avançando dentro do OAB, não é uma obra só de uma pessoa, não é só do seu presidente, de todos que estão junto com a gente nessa caminhada. E isso, uma palavra que eu sempre tenho dito, que eu aprendi muito na OAB, é agradecer. Agradeço penhoradamente sempre a todos que estão, homens e mulheres de ordem, trabalhando em todos os setores do Estado do Rio Grande do Sul, se doando, né, porque é uma atividade por doação, com afastando certeza. da família, afastando de todos os segmentos de trabalho, enfim. Um momento tão difícil que o destino nos trouxe, infelizmente, essa missão. Então, quero agradecer muito à minha diretoria, doutor Fara, doutora Fabiana, doutor André, doutora Regina, por todo o trabalho. Agradecer a todo o sistema OAB, né, as 106 subseções, os presidentes que têm sofrido muito por estarem na linha de frente, vendo uma advocacia desesperada com a crise econômica. E nós vamos avançar nesse tema do Judiciário Gaúcho. Podem ter certeza, a OAB não está inerte, ela está atuando. E nós vamos, como se formos, e vejo aqui Tânia Reguzigo junto conosco, ajudando muito no CNJ a tomar posições, como a bandeira vermelha. Nós abrimos os foros quando estava proibido em bandeira vermelha. E nós vamos avançar ainda mais nessa temática, com o peso institucional, com o discurso sério e, acima de tudo, Sim. levando a preocupação. E acho que toda a sociedade civil tem que ter essa preocupação. As federações, as associações, tanto do interior como da capital, também necessitam de um funcionamento mais, digamos, em virtude dos 63% ser físico do judiciário. Eu acho que Claro. tudo está indo muito bem na questão da digitalização do Poder Judiciário, mas ele ficou para trás na questão de não ter digitalizado, que não é a culpa do presidente Voltaire, que está hoje também. É uma culpa dificuldade. de uma estrutura do judiciário que não se posicionou para fazer isso chegar a todo o critério que hoje necessita, e se comprova da necessidade de termos um processo físico atuando, não atuando, e sim um processo completamente virtual de tecnologia máxima. Eu espero que nós possamos entregar toda essa diretoria da OAB, os seus presidentes, os seus conselheiros seccionais, uma justiça melhor para a advocacia do que nós pegamos há 1 ano e meio atrás, 2. Já evoluímos muito na Justiça Federal, que a OAB deu o início, como a doutora Sulamita falou, do questão do EPROC. A OAB conseguiu levar o EPROC para o Tribunal de Justiça do Estado.
Vamos buscar o respeito das prerrogativas dos advogados nas audiências virtuais. Os advogados não podem servir de alguma forma, usar ele num meio tecnológico completamente desigual, porque o poder público tem investimento nisso, o advogado não tem, e nós vamos defender essa prerrogativa, como temos atuado em vários ofícios, transferindo audiências quando são impostas à advocacia virtual. Isso não pode acontecer enquanto nós não temos equipamentos, e temos uma realidade muito triste, que é o analfabetismo digital. Tem muitas pessoas que não sabem lidar com ferramentas. Então, o judiciário tem que ter essa noção, como qualquer outro setor público, e a OAB tem essa missão. A OAB Sim. do Estado do Rio Grande do Sul é independente, é apartidária, não coaduna com qualquer interferência de interesse político na sua instituição, e não concorda com a postura do Conselho Federal, que tem adotado à frente da OAB, que deixou de lado a advocacia para tratar de política partidária por parte do seu presidente. Isso é inadmissível, e nós, presidentes seccionais, que estamos fazendo um trabalho e que esta diretoria do Conselho Federal muito deveria fazer, e abandonou a advocacia em prol de uma política. E isso nós não podemos permitir, e as fronteiras do Rio Grande do Sul estão fechadas para esse tipo. Então, por isso que eu digo, discursos vazios não têm vez para qualquer dirigente de OAB aqui no estado do Rio Grande do Sul, enquanto nós estivermos à frente nesse grupo OAB+, que é tão bem capitaneado pelo presidente Cláudio Lamarck, que deixou todo o seu legado para todos nós. Então, deixo o meu abraço, o meu agradecimento, o meu reconhecimento ao IARCS, a doutora Sulamita Cabral, a Tiana pela condução, e sempre estamos à disposição. Quem sabe lá mais à frente a gente vai precisar muito de institutos advogados para divulgar todas as questões tecnológicas que nós estamos avançando dentro da nossa instituição. Estamos à disposição, claro. A gente faz todas as lives que a OAB quiser. Não tem problema, eu faço e a Terezinha me ajuda e a gente vai adiante. Colocando então o IARGS sempre aberto, né, a ajudar e a divulgar todo o trabalho da OAB Rio Grande do Sul, que está sendo excelente nesse tempo difícil que a gente vive e que parece que não termina mais, mas algum dia ele vai passar. Vai. Agradeço, é isso aí, a palavra é essa. Muito, muito obrigada. Até uma próxima. Com um livro, hein? Que a doutora Maria Isabel está aqui de novo. Bom ouvir isso em relação ao OAB Federal, ela colocou. Se der certo, vamos lançar no IARGS o livro. Exatamente. Verso, hein? Isso, vamos fazer o lançamento, já está convidado. Em nome da doutora Sulamita, mas tenho certeza que ela vai concordar. Tá, olha só, a Terezinha está lembrando aqui. Próxima live com o Marco Aurélio de Oliveira, grande professor da URGS, amigo, pessoa intelectual que está se modernizando. Então, muito. Exemplo. É um baita exemplo. É um baita exemplo. Ele assiste, ele comenta, ele está realmente super ativo nessas modernidades. É muito legal de ver isso. A doutora Sulamita é outro exemplo. Sim, o IARGS. Doutora Sulamita, é o IARGS é um exemplo, mas a doutora Sulamita hoje colocou até uma iluminação, comprou aquelas... Ficou bom, né? Luzinha, ficou super bem. Vocês estão me vendo bem aí? Sim, tá bem. Eu tô achando. Tu usa uma luzinha, doutor Breyer? Não, tá bem? Tem aqui uma meia. Eu tenho antiga, também aqui. Não, a minha já é velhinha, que é do ano passado, mas vai indo, é bem isso. Muito obrigada, ótimo, então. Eu vou desligar já, não vou lhe retirar da live. Uma boa noite a todos. Amanhã está no canal do YouTube essa live já gravada, também aqui pelo Instagram para todos assistirem. Uma boa noite e até a próxima terça. Tchau, tchau. Tchau, tchau.